Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje falaremos de uma passagem que contém apenas 2 versículos em Lucas, no capítulo 17, que Jesus descreve de forma bem clara, sobre o reino de Deus. E ele começa da seguinte forma: ele é interrogado por um fariseu que pergunta quando havia de vir o reino de Deus. E aí Jesus, respondendo, lhe disse: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. É uma das lições mais belas do Evangelho. Porque Jesus fala muitas vezes sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, que Mateus utiliza-se para não pronunciar o nome de Deus em vão, através de parábolas. Porque Jesus sabe a dificuldade que nós teríamos de entender o que seria o reino de Deus de uma forma intelectual. Ou talvez até mesmo pela impossibilidade de definir isso de uma forma intelectual ou descritiva. Então, ele sempre se utilizou de parábolas para poder transmitir essa ideia do que seria, do que viria a ser o reino dos céus ou o reino de Deus. Mas, neste caso, foi feita uma pergunta diferente para Jesus. Foi perguntado quando havia de vir. E aí, é claro que esse fariseu, ele aguardava o reino de Deus de uma forma muito diferente da que Jesus respondeu. Eles aguardavam o Messias ou a instauração do reino na terra. Então, era aguardado um reino humano, um reino com reis, com exércitos, que expulsariam os romanos da região dos judeus. Esse era o reino de Deus que eles aguardavam na terra. E a resposta foi clara. Jesus traz e fala que o reino de Deus não era aquilo que ele aguardava. O reino de Deus não seria observado de fora, ostensível. Mas ele fala: o reino de Deus está dentro de vós. Infelizmente, algumas traduções, elas traduzem como entre vós. E aí hoje é muito fácil a gente fazer uma pesquisa na internet, buscar os textos antigos em grego, que vem a palavra entos, e procurar em qualquer dicionário online, você perceberá então, ou verá que a tradução é dentro de você. Porque entre vós, nós estaríamos colocando o reino de Deus externo a nós, fora de nós, e sim na relação entre as pessoas. E o que Jesus nos deixa claro é que não, é que o reino de Deus está dentro de nós. E é uma condição, é um estado em que nos sentiremos em paz, bem-aventurados, ou felizes, independente das condições exteriores. E uma vez que nós conquistemos este reino de Deus dentro de nós, essa harmonia, esse equilíbrio e essa paz, não mais perderemos essa sensação, independente de onde estivermos naquele momento. E também aqui nós vemos um outro aprendizado, que toda pergunta ela deve ser respondida com a verdade. O fariseu, ele não entende e nem esperava essa resposta de Jesus, esperava uma outra, mas mesmo assim Jesus diz a verdade, de uma forma clara, e ele uma hora entenderia essa questão. Então aqui o reino de Deus é um estado, é uma condição que nós chegamos. E aí nós podemos trazer algumas analogias, algumas comparações. Por exemplo, a árvore que um dia foi uma simples semente.
Então, naquela semente, ela já continha o potencial para se tornar aquela grande árvore. Mas, nesse processo, né, de semente para árvore, ela passou por diversas experiências, diversas situações, condições, né? Com certeza teve que sofrer a germinação, o crescimento, chuvas, ventos, tempestades, para poder atingir a árvore. Assim também uma borboleta, que ela inicia a sua jornada muito antes, como uma pequena lagarta, né? E aí, passando por uma série de experiências, condições necessárias para o seu desenvolvimento, ela então forma o seu casulo ali e começa a sua transformação. E depois, com grande esforço, ela sai daquele casulo com as asas ainda moles, né, umedecidas, e depois de algum tempo, então, está apta para voar e chega ao estado ou estágio de borboleta. E assim também nós, que estamos aí, né, ainda como homem no reino nominal, também chegaremos, né, nesse estado do reino de Deus dentro de nós, ou no sentido em plena harmonia, em pleno equilíbrio, sendo uno com o Pai, como Jesus nos diz, como Paulo nos diz. Então é possível, mas é necessário também uma série de experiências, condições, né, busca. E aqui, né, eu coloquei um trecho aqui que fala de forma bem resumida sobre várias passagens e parábolas que Jesus se utiliza para falar do reino de Deus. Vendamos todas as nossas pérolas para conseguir essa pérola mais preciosa que todo o planeta. Desfaçamo-nos de tudo o que possuímos para adquirir o campo onde está enterrado o tesouro valioso. Coloquemos o fermento da fidelidade absoluta para fazer crescer dentro de nós mais rapidamente o amor. De qualquer modo, temos que agir, pois nem todo o que apenas é devoto e diz Senhor, Senhor, conseguirá entrar no reino dos céus, já que a porta é estreita. Mas uma coisa é certa, temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua perfeição, porque então todas as demais nos serão acrescentadas. Então aqui são várias passagens, e vocês poderão olhar uma a uma, em que Jesus traz também a ideia do reino dos céus ou o reino de Deus. E qual é o caminho que nós devemos para poder chegar a esse estado, ou essa condição espiritual? E a resposta está lá no Evangelho, de forma muito clara, qual é o caminho que devemos fazer, né? E eu sugiro iniciar essa pesquisa tão clara no Evangelho pelo Sermão da Montanha ou pelas Bem-aventuranças, em que Jesus nos descreverá as virtudes necessárias para essa jornada rumo, né, à casa do Pai, sendo que é uma condição interior, é um estado interior e não externo, como muitas vezes colocamos, né, sendo um local A, o B, o céu. Nada disso, é uma condição interior, porém as virtudes ou o caminho ele deve ser traçado pelo peregrino, né, por aquele que está iniciando essa jornada que não é fácil, assim como a semente também não foi de uma hora para outra que ela se transforma numa árvore, que Jesus nos traz no seu Evangelho. Obrigado a todos e até o próximo estudo.